capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Olá, boa noite. Empreendedorismo. Com certeza você já ouviu falar nessa palavra, mas na prática, o que é empreender? É algo que se aprende ou a pessoa nasce com o talento? Existem estratégias que podem ajudar na hora de criar o próprio negócio? Como ser inovador diante da crise? Seria o empreendedorismo uma opção? Esse é o tema do Jornal da UFO de hoje. Você confere também a previsão do tempo e as informações sobre o edital para participar do projeto Enactus UFO. Já sabe o que vai fazer para curtir o fim de semana? Hoje tem as dicas da agenda cultural. O Jornal da UFO começa agora. O empreendedorismo cresce a cada dia no Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostra que 36% da população adulta está envolvida em alguma atividade empreendedora. A representatividade feminina tem aumentado, mas as mulheres ainda enfrentam alguns desafios na hora de desenvolver o próprio negócio. Desde que começou a cursar Gestão da Informação na Universidade Federal de Berlândia, Jennifer viu o empreendedorismo como uma oportunidade para tirar suas ideias do papel. Há 2 anos, ela e mais alguns colegas de faculdade deram um pontapé inicial em um projeto. Existe um programa de aceleração que aconteceu em Uberlândia e eu resolvi tirar uma das ideias que eu tive durante a faculdade do papel para participar desse programa, né? Durante a faculdade a gente tem tantas disciplinas de empreendedorismo, de inovação e etc. E eu resolvi tentar, né? Sempre o pessoal falava que eu tinha perfil de empreendedora, mas eu sempre trabalhei em grande empresa, então falei, acho que é uma oportunidade para testar. No final do programa de pré-aceleração, a estudante da UFO ganhou o prêmio de melhor empreendedora pela ideia de uma startup nos moldes de marketplace e que investe na contratação de atrações musicais. A partir do programa, também surgiu a ideia do projeto Comunidade Colmeia, uma rede colaborativa que auxilia no desenvolvimento de outras empresas. Acabou o programa, a gente continuou desenvolvendo a ideia, o produto, o serviço, a gente arrumou mais clientes, só que com isso veio a Comunidade Colmeia, né, que depois de trabalhar nesse programa, imaginaram 15 startups trabalhando juntos nesse programa, acabou cada um para o seu canto, trabalhar em casa, né? A gente falou, não, a gente precisa dessa união, desse colaborativismo, do networking, da rede, a gente vai crescer mais rápido junto. E aí surgiu a Comunidade Colmeia no final de 2016, com um evento junto com uma associação de startups. Jennifer é um dos exemplos da imersão feminina no empreendedorismo. Apesar das mulheres estarem conquistando cada vez mais espaço nesse setor, ainda existem algumas dificuldades. Segundo uma pesquisa divulgada em 2016 pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, no Brasil, homens e mulheres têm apresentado quase as mesmas taxas de empreendimentos em fase inicial, sendo que elas empreendem quase 1% a mais do que eles. Já quando se fala de negócios estabelecidos, aqueles com mais de 3 anos de funcionamento, os homens ainda estão à frente, representando 19,6%, enquanto as mulheres somam 14,3%. De acordo com a professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, Michele, muitas mulheres encontram mais obstáculos em manter o próprio negócio por causa da jornada dupla de trabalho, mas outros desafios são semelhantes para o público feminino e masculino. A mulher tem aquela tendência de cuidar dos filhos, cuidar da casa, então ela encontra uma certa dificuldade. Mas a partir do momento que ela entende que isso é possível, né, não há maiores dificuldades para a mulher em relação ao homem. Ela só precisa entender que é uma alternativa viável também. As dificuldades são iguais para o homem e para a mulher, né? Então, a gente tem dificuldades para abrir a empresa, a gente tem dificuldades para contratar funcionários, mas que são comuns a todo empreendedor. Jennifer começou a empreender há pouco tempo, mas já tem um currículo extenso. É CEO de uma empresa, diretora de projetos da rede colaborativa e ainda tem algumas disciplinas da faculdade pendentes.
Com o dia a dia tão agitado, ela conta como consegue conciliar tudo. Na verdade, se eu pudesse triplicar a quantidade de horas no dia, seria muito bacana. Mas, como são coisas muito que andam juntas, uma não elimina a outra, né? Como eu tenho uma startup, a inovação, a tecnologia, o espaço de coworking é um espaço para você trabalhar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo a gestão de espaço, organizando um evento, eu estou trabalhando na minha startup, trazendo eventos, fazendo contratos e oferecendo serviço para outros fornecedores. Então, uma coisa acaba ajudando a outra. Na verdade, estar num espaço compartilhado como esse propicia muito a geração de negócios, e aí eu consigo dar uma administrada no tempo. E ainda tenho a faculdade para terminar ainda. Para a professora, o empreendedorismo é uma solução interessante para mulheres que precisam administrar diferentes papéis sociais. Michele dá algumas sugestões para quem deseja começar um projeto. A dica seria pensar no que ela gosta de fazer, no seu perfil, no dom que ela tem, buscar se profissionalizar, ter uma boa rede de contatos. Isso é muito importante para qualquer empreendedor, seja mulher, seja homem, né? Então, ter uma boa rede de contatos, isso ajuda, né? E buscar apoio, como Sebrae, FIENG, a própria universidade oferece alguns cursos profissionalizantes que pode ajudá-la. Jennifer é a única mulher nas 2 equipes em que trabalha. Ela conta que já passou por algumas situações embaraçosas, mas nas adversidades busca sempre se impor e mostrar a que veio. Preconceito, a gente sempre passa por alguma situação constrangedora, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que eu sempre me blindei. Como é um ambiente muito hostil, eu sempre fui muito dura, né? Então isso dá uma certa segurança e os homens tem um pouquinho de medo de mulher brava, né? Então eu acho que sempre ser uma pessoa muito séria, ter postura, saber o que está falando, defender o ponto de vista certo, na hora certa, o argumento bem colocado, nunca foi um problema por eu ser mulher. Como você já viu, o Jornal da UFO de hoje será para falar sobre empreendedorismo e inovação. E empreender é uma possibilidade diante da crise econômica do país e do aumento do desemprego nos últimos meses no Brasil. É uma forma de trazer inovação para o mercado tradicional. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o coordenador de mestrado profissional da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a FAGEM, o professor José Eduardo Lopes, e o professor da Faculdade de Computação da UFO, João Henrique de Souza. José Eduardo, muito boa noite. João Henrique, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. O José Eduardo, paradoxalmente, a crise e o aumento do desemprego estão fortalecendo o aparecimento de novas empresas. Como é que é isso? Então, nós entendemos, e várias pesquisas mostram, vários estudos mostram, que, na verdade, em momentos de crise, a crise ela é um dificultador, é um empecilho ao empreender. Empreender é uma atividade que envolve risco, que envolve alguns desafios, e em momentos de crise, esses desafios eles se acentuam, então afloram. Então, na verdade, o momento propício, o momento ideal, o momento que mais alavancaria o empreendedorismo são momentos que a economia apresenta bonança, apresenta o crescimento. Então a gente entende que, na verdade, o empreendedorismo ele é causa e não consequência. Em economias, em países, em regiões que têm o empreendedorismo aflorado, consequentemente isso impacta no crescimento da economia, em taxas de emprego, em aumentos da riqueza de uma forma geral, de uma forma ou de outra, e quando, em momentos de crise, ele sim, acaba sendo alternativa àqueles que acabam perdendo o emprego, mas esse tipo de empreendedorismo, muitas vezes, ele é fadado ao fracasso. A gente encontra casos de sucesso, mas a gente encontra, os casos de fracasso, a maioria deles não são relatados. Então, mais para matar a fome do dia seguinte. Do dia seguinte. Para pagar uma conta. É uma alternativa um tanto quanto desesperada. Então, esse tipo de empreendedorismo, ele acaba, por vezes, não dando o resultado, não dando o impulso, alavancando a economia como deveria ser ou como deveria se esperar. Então, eu acho que crise e empreendedorismo, em economias, em lugares, em regiões, em países que o empreendedorismo aflora, ele ajuda a diminuir o impacto da crise. E a crise, ela
Consequentemente, ela tem um impacto no nosso ponto de vista, e várias pesquisas mostram que ela acaba em algum momento sendo mais prejudicial ao empreendedorismo. Mas não deixa de ser uma alternativa, né? Mas é uma alternativa um tanto quanto arriscada. De certa forma, faz o dinheiro girar no mercado. Faz o dinheiro girar. E a gente até comentava um pouquinho antes com o professor João, que às vezes não exatamente para o empreendedor, para aquela pessoa que empreende, mas ao eu me predispor a empreender, eu preciso muitas vezes de um contador, de um espaço físico, de um aluguel, de uma série de situações, né? Se eu vou montar uma loja, por exemplo, eu tenho que comprar móveis, eu tenho que Então, movimenta a economia, mas o que a gente vê, e os números do Sebrae, ou de outros órgãos, ou de outras instituições que apoiam, apontam que boa parte desses empreendimentos, a partir de um determinado momento, eles acabam, né? Eles não vão adiante. Então, eles servem para movimentar a economia de uma forma geral, isso é bom, mas para o empreendedor, muitas vezes, os resultados não são tão bons assim. E isso passa principalmente porque empreendem sem planejar. Então, é uma questão, acho que interessante aí da gente observar também. Muito bom. João Henrique, a tecnologia está presente em todas as áreas da nossa vida. No empreendedorismo também não há como você falar em empreender sem tecnologia. Perfeito. Até a tecnologia, o avanço dela, tem ajudado a propiciar e acelerar esse ecossistema que tem desenvolvido. E até a equação disso, se a gente pegar há décadas atrás, para se falar em tecnologia, falava-se muito em hardware, muito em equipamentos pesados. Sim. E hoje, com a disseminação disso, a gente avançou muito para uma tecnologia cada vez mais em software. Isso ajuda o quê? Que empreendedores consigam fazer empresas novas, startups, e de alta base tecnológica, porque agora não precisa ter uma base muito forte em hardware. Se pega um país como o Brasil, que não tem uma tradição muito forte em hardware, o Brasil ficava à parte desse movimento. E como esse movimento desenvolveu, a tecnologia avançou para software, Sim. Agora as empresas e empresas iniciantes conseguem fazer grandes soluções apenas baseadas em código, né? Código, eu digo, softwares de computadores. As startups representam um papel muito importante, né, nessa coisa de empreendedorismo. Sim, totalmente, porque as startups, elas acabam formando uma base de formação de novas empresas, e essas que dão certo, essas novas empresas, elas acabam ajudando a girar a economia, a crescer a economia. É uma pena que o Brasil apenas agora começa esse movimento, né? E aí eu até concordo com o professor José Eduardo que não é devido à crise, porque a crise econômica ela atrapalha esse movimento. Mas, por outro lado, esse desenvolvimento das startups acaba trazendo uma esperança a mais para que isso avance. Agora, é importante destacar para os empreendedores que não são só flores. É muito trabalho, é muito sacrifício para que poucos consigam dar certo. E esses poucos que avançam e que desenvolvem acabam ajudando a formar a base da economia do país futuramente. Muito bom, a gente volta a falar já sobre isso, continuamos falando. Ainda falando sobre empreendedorismo, as inscrições para a Enactus UFO estão abertas. É uma oportunidade para alunos de graduação, mestrado e doutorado realizarem ações empreendedoras. 28 graus. Neste sábado, em Uberaba, também não deve chover. A mínima prevista é de 19 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, tempo firme, poucas nuvens no céu e também não deve chover. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Tuiutaba, também pouca possibilidade de chuva e o sol deve aparecer na maior parte do dia. Mínima de 20 graus e máxima de 33. Quer saber mais sobre empreendedorismo e inovação? Depois do intervalo, continuamos a nossa entrevista sobre o assunto. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Hoje tem as dicas do nosso quadro Agenda Cultural. O Jornal da UFO volta daqui a pouco. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br.
Jornal da UFO está de volta e hoje, conforme você já viu, conversamos sobre um tema que está em alta, mas que ainda gera muitas dúvidas. Afinal, como empreender? Todo mundo é capaz de abrir um negócio próprio ou a pessoa nasce com o talento para o empreendedorismo? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber as perguntas das pessoas. Confira. O que é o empreendedorismo? Eduardo, com você. O que é empreendedorismo? Então, Básico. Empreender é você ter a vontade, o desejo e a ação para executar algum projeto, alguma atividade, né? E tem o empreendedorismo, esse cunho de desenvolver um negócio, de abrir uma empresa, um empreendimento, empreender no sentido de empreendimento, que você, obviamente, busca um benefício para você, um seu negócio. E tem uma outra vertente que, né, a gente viu, por exemplo, na entrevista da Enactus, que é o empreendimento social, que o empreendedor, nesse caso, ele não está buscando exatamente um empreendimento para ele, mas ele está buscando um empreendimento para o bem coletivo, para o bem comum, para o desenvolvimento, para a geração de trabalho e renda, mas basicamente empreender sob esse ponto de vista, é eu desenvolver, criar um negócio e desenvolver um negócio. Basicamente, acreditamos que seja isso. Muito bom. Vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se o empreendedorismo ele atua também na área da saúde. Oi, Henrique. Sim, certamente. A área da saúde é uma das grandes áreas que tem desenvolvido muitos empreendedores atualmente. Se a gente pega as linhas, né, em alguns lugares de health, elas acabam trazendo inúmeras oportunidades. E se a gente pegar o que a tecnologia tem trazido para a área de saúde, por exemplo, os wearables, as tecnologias capazes de vestir, monitorar o corpo, e aí isso trouxe uma grande gama de negócios novos e possíveis. Então, a própria universidade tem pesquisas vitoriosas sobre isso. Tem muitas pesquisas realmente assim, bastante assim, bem desenvolvidas sobre isso, vitoriosas, e isso acaba permeando, né, tanto alunos, professores e também profissionais que estão no mercado já a fazer novas empresas, novas startups e assim por diante. Também é uma área muito impactada por empreendedorismo. Muito bom. Mais uma pergunta. Eu queria entender se empreendedorismo é só a parte financeira. Quando você pensa em empreendedorismo, você pensa numa pessoa muito rica. Ou você tem um lado social também, de assistência à sociedade para melhoria da qualidade de vida. É o que a gente até comentava na questão, na pergunta anterior. Na verdade, e que às vezes a gente vê muito, ou que está muito em evidência, em voga, são os empreendedores que deram muito certo na vida, né? Aqueles que têm um enorme sucesso. Mas para cada um que tem um enorme sucesso, ou que tem sucesso, tem inúmeros que batalharam e não tiveram sucesso. E na verdade, assim, o empreendedorismo, a gente pode encará-lo como uma questão pessoal, individual, mas grande parte, né? E eu coordeno um núcleo de pesquisa também aqui na Faculdade de Gestão e Negócios, que é o empreendedorismo social. Então, é o empreendedorismo, é o empreender pensando no bem comum, na comunidade, no bem coletivo, principalmente para a geração de trabalho e renda. Então, muito pelo contrário, não é só questão financeira, envolve muito mais coisa, é muito mais amplo. É muito mais amplo, exatamente. Mais uma pergunta. O que poderia ser feito para desenvolver o empreendedorismo, né? Que poderia... Todas as pessoas têm uma vocação empreendedora, né? Ou não, de fato não. Perfeito. As vocações são diferentes. Tem algumas pessoas que realmente têm mais vocação, mais estímulo para empreendedor, e outras têm menos. Mas, por outro lado, também é uma competência, uma habilidade que desenvolve. Então, algumas habilidades que elas não são tão naturais para a gente, com trabalho, com persistência, dedicação, estudo, né, e prática também, a gente acaba desenvolvendo. Então, é algo que pode ser desenvolvido sim, e também é algo que algumas pessoas nascem com um pouco mais de aptidão. Agora, como em tudo na vida. Exatamente, como em tudo na vida. Imagina, se eu sou um mau motorista, mas se eu treino e pratico, eu posso melhorar essa habilidade. Claro. Agora, o que fazer para melhorar o empreendedorismo? Então, aí, se a gente pega, por exemplo, vamos pensar nisso em termos de Brasil.
O que fazer no Brasil para melhorar o empreendedorismo? Aí precisamos fazer muitas coisas. Porque o Brasil está em torno de 30 anos atrasado do ecossistema de empreendedorismo mundial. Se a gente pega lugares como, por exemplo, os Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, eles estão cerca de 30 anos à nossa frente nesse movimento. Então, para melhorar isso, a gente precisa de trabalhar muito parcerias entre poder público, empresas, instituições de ensino, que é onde a gente tem o conhecimento, a gente tem o dinheiro, a gente tem a organização, a administração, né, do país. E unindo esses três, a gente precisa fazer muitas melhorias. Precisa melhorar o sistema, né, de leis, né, para tornar mais fácil, por exemplo, abrir e fechar empresas. E ter segurança jurídica. Né? Segurança jurídica. A gente precisa favorecer o capital de risco, porque hoje o investidor de risco, né, se ele investe em 20 negócios, 19 dá prejuízo e 1 dá lucro, ele paga o imposto normal pelo que ele deu lucro e não abate o que ele teve prejuízo. Coisas desse tipo. Às vezes favorece ele pegar o dinheiro e colocar numa aplicação financeira. Voltar, exato. Então tem uma série de questões que a gente precisa fazer, que são possíveis, e se as fizermos, vamos melhorar o empreendedorismo no Brasil. Bom, Zé Eduardo, nós vimos no começo do jornal aquela primeira matéria falando da comparação da mulher empreendedora e o homem empreendedor. A mulher tem dificuldades em empreender? Bom, na verdade, a mulher... Sim, pela experiência que você tem no seu ramo. Na nossa cultura, a mulher já tem mais dificuldade, né? A gente pega o exemplo da minha casa, por exemplo. Então, a mulher já tem 1001 atividades, cuida da casa e tal. Mas eu acho que a questão principal, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo relacionado à tecnologia, startups, inovação, eu acho que não está exatamente relacionado a gênero. Esse tipo de empreendedorismo, na verdade, ele reflete um pouco o que é o ingresso nos nossos cursos de graduação. Então, se nós pegarmos os cursos de gestão da informação, como a Jennifer, que apareceu na reportagem, computação, engenharia, são cursos que o ingresso do gênero masculino é muito maior do que o gênero feminino. E nesse tipo de inovação, então, nesse tipo de empreendedorismo, consequentemente, ele é um tanto quanto reflexo do que é o ingresso nos cursos de graduação. Mas, com certeza, né, não para empreender, na atividade de empreender especificamente, mas como tudo, né, nas diversas atividades, a mulher acaba encontrando mais dificuldades, mas principalmente pela nossa cultura. Depende do nicho também. Do né, nicho, do exatamente. Então, assim, eu acho que não é uma questão exatamente relacionada a gênero, mas tudo a questão cultural que nos envolve, o desenvolvimento, o perfil dos alunos que ingressam nos cursos. Então tem essas características que, se a gente for pegar em determinados cursos, é provável que o empreendedorismo, né, a mulher empreenda muito mais do que os homens. Então eu acho que tem muito, né, não é uma questão generalizada. A gente precisaria olhar isso com uma lupa e aprofundar mais, mas eu acho que é muito reflexo disso relacionado a startups, ao empreendedorismo na área de inovação, de tecnologia, tem muito a ver com o ingresso dos alunos no curso superior também, porque é uma vertente, uma corrente que a gente vê muito o empreendedorismo nascendo daí. Então, nesse caso especificamente, eu acho que é o reflexo disso. João Henrique, as mídias sociais ajudam na hora de você empreender, de você abrir um negócio? Certamente que sim, porque as mídias sociais permitem você ter, diríamos, uma nova... Da visibilidade. Visibilidade, uma nova forma de dimensão daquilo que se faz. E conseguir encontrar os nichos certos, usando a mídia social, acaba favorecendo o desenvolvimento dessas empresas, dessas startups e dos empreendedores. Então, haja vista, por exemplo, a gente tem os youtubers, e eles têm um estilo de empreender. Então, tem aqueles que ficam super famosos, e isso é um tipo de empreendedor. A gente teve uma geração, ainda tem, por exemplo, dos blogs, os blogueiros. Os influenciadores digitais. Exatamente. Então, eles são empreendedores que estão, né, navegando muito bem nessa parte digital. Então, realmente, isso abre novas perspectivas, novas possibilidades. E ganhando dinheiro, né? Exatamente. Finalmente chegou o fim de semana e tem muita coisa boa para fazer na cidade. Quem traz as dicas para a gente é o Júnior Caritel. Olá, Caritel, quais são as novidades da agenda cultural de hoje? Boa noite, Andrei, boa noite a todos. Bom, quero agradecer a vocês que estão aqui para assistir a agenda cultural, e agora a gente vai ficar sabendo o que vai rolar no fim de semana para você.
Gente, vamos lá para a agenda cultural, teve um probleminha técnico. Só um minutinho. Masterclass com Cristiane Torlone às 19 horas no Teatro Municipal e os ingressos são vendidos no megabilheteria.com.br. Também tem Bossa Nova e Samba Raiz com Mari Simões. O espetáculo vai ser às 20 horas no Alfaiataria, você não pode perder. E para quem gosta de teatro, tem espetáculo Mulher de Juan. O espetáculo vai ser no sábado às 8 horas da noite e também, para quem não pode ir no sábado, pode ir no domingo às 7 horas da noite. O teatro vai ser na Escola Livre do Grupo Pontapé. Karine Teles canta samba às 9 da noite. A entrada é de R$15 e a classificação é de 18 anos. E vai ser no Vinil Cultura Bar. E agora vocês vão ver uma dica para quem quer sair, curtir o fim de semana. Confira. Bom, eu indico dessa vez, o livro se chama O Filho de Mil Homens, do autor é o Walter Hugo Mãe, ele é um português, nascido em Angola, bastante premiado e foi uma descoberta muito interessante que eu tive no ano passado. É um livro que fala de encontros, de encontro de um homem mais velho, na faixa dos 40 anos, que deseja ser pai, e um adolescente que se vê órfão no meio da história e deseja ser filho. E então, no decorrer da história, é muito interessante esse processo deles se encontrarem e se tornarem pai e filho, né? E aí, no permear ali da narrativa, né, fala de... discute um pouco criticamente o modelo de família tradicional, fala um pouco de preconceito também, né? Então é bem interessante. E também indico pela linguagem, por mais que seja um romance, ele é extremamente poético, né? E aí eu separei um trechinho aqui de uma frase que me chamou muita atenção pela beleza, pela construção e pela qualidade mesmo do livro. Ser o que se pode é a felicidade. Pensou nisso Isaura. Não adianta sonhar o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar o impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e se pode ser. Então é um livro assim, cheio de grandes frases para a gente refletir, inclusive, sobre a vida. Queria indicar o Ansel Elgort. Ele é um ator, ele fez A Culpa das Estrelas, fez Baby Driver também, que são filmes famosos. Só que muita gente não sabe que ele é cantor também, então ele tem umas músicas bem legais. Bom, o filme chama Donnie Darko, ele fala um pouquinho sobre a teoria de Einstein, sobre viagens no tempo, ele fala sobre a física também. É um filme um pouco confuso para se entender da primeira vez, então eu indico que as pessoas que queiram ver, assistam mais de uma ou leiam coisas sobre, mas é um filme muito interessante, fala também sobre sentimentos, sobre a questão da vida, da morte, que a vida não é uma coisa de dualidade. Então é um filme bem interessante, com vários pontos filosóficos também. Eu acho muito interessante. Bom, e essas foram as dicas para quem quer ficar em casa, assistir um filme, ler um livro ou até ouvir uma música boa. Tenha um bom fim de semana, aproveite bastante o seu sábado e domingo. E é isso aí, Orley. Obrigado, Caritel. Boa noite. Bom final de semana. O Jornal da UFO de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o professor Zé Eduardo, Dom Henrique. Muito obrigado pela presença de vocês, valiosas as informações que vocês passaram para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Um ótimo fim de semana para você, uma ótima Páscoa e até mais. Gosta de música? Você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra radiouniversitaria107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única.
Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você é professor ou diretor, inscreva sua escola pública ou particular até 2 de abril. Ministério da Educação, Governo Federal. Jornal Minas, primeira edição. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 30 de março, feriado. Veja nesta edição. Fiéis se reúnem para a cerimônia de adoração da cruz na Serra da Piedade, na região metropolitana. Doação. Há quase 30 anos, um comerciante alimenta milhares de pessoas de baixa renda na capital com a distribuição de peixes na Sexta-feira da Paixão. Polêmica envolvendo os aplicativos de transporte no Brasil pode ter chegado ao fim. Como fica a situação aqui em BH? Vamos trazer as dicas culturais para o fim de semana e as notícias do esporte. A primeira partida da final do Campeonato Mineiro já é neste fim de semana. Eu sou Daniela Murad, o JM2 começa agora. O Corpo de Bombeiros faz, neste momento, buscas por uma criança desaparecida numa mata de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O menino tem 2 anos e, de acordo com o irmão mais velho, eles estavam juntos indo ao encontro do pai que recolhia lenha na região. A área da mata fica dentro de um condomínio. O helicóptero dos bombeiros está sendo usado nas buscas e os vídeos das câmeras de segurança do condomínio já estão sendo analisados. Suspensa pelo IBAMA a licença ambiental do mineroduto Minas-Rio da Anglo American, após o segundo vazamento de polpa de minério em menos de 20 dias. Este vazamento ocorreu ontem à noite. Com isso, o transporte de minério está provisoriamente parado. A empresa informou hoje que dará férias coletivas aos funcionários da área de operação. E ao contrário do que ocorreu na primeira quinzena do mês, não houve desabastecimento de água à população, porque agora a captação é feita pelo Rio Salgado. O novo vazamento, assim como o primeiro, foi registrado em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata de Minas Gerais. Cerca de 400 metros à frente do primeiro incidente. E durou 5 a 8 minutos. Ou seja, um tempo bem inferior ao primeiro incidente. O primeiro incidente durou 25 minutos, esse durou de 5 a 8 minutos. Rapidamente, a operação que já estava em campo, a equipe já estava em campo, cumprindo o plano de inspeção, que já tinha determinado, do resto das tubulações. Essa equipe que realizou a sala de controle do início do vazamento. E a sala de controle, então, rapidamente fez a manobra de cortar a polpa de minério e bombear a água. Todas as operações serão interrompidas por no mínimo 30 dias. A empresa ainda não divulgou quantos empregados serão impactados pela medida, nem informou o que provocou o problema. Agora, com esse segundo incidente, o plano de inspeção ele muda. A gente precisa fazer uma inspeção muito mais rigorosa, muito mais detalhada, e não somente no trecho próximo aos incidentes, mas também